Alexandre, eu queria retomar exatamente essa questão de condição de retomada do crescimento no ambiente de necessidade de fazer o ajuste fiscal, não é? Você citou a redução da dívida, a questão da credibilidade e reforma da Previdência também. Mas fica colocada essa necessidade de uma expansão maior da atividade, porque eu acho que a sociedade espera mais geração de emprego, espera maior condição de retorno da atividade empresarial. Qual seria o foco do gerenciamento da economia nesse aspecto? Nós hoje estamos numa situação muito triste, porque nós temos 25 milhões de pessoas sofrendo com a falta de emprego. 25 milhões. Nós temos 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e mais quase 7 milhões de subocupados. São pessoas que trabalham menos do que o período integral e gostariam de trabalhar mais. É uma tragédia isso que nós vivemos no Brasil. Se a gente multiplica isso por 4, uma família média mais algumas pessoas que vivem com essa renda, isso dá metade da população brasileira. Isso é uma situação caótica e uma situação que começou nos últimos 2 anos, uma situação que já foi herdada pelo atual governo, que também não agiu da melhor maneira possível para debelar esse problema. Né? Um governo que assume sem voto é um governo mais frágil. Né? Porque, embora fosse o vice do PT, o vice do candidato do PT, da mesma chapa, o atual presidente não tinha apoio político para fazer algumas coisas que ele até tentou fazer. Quando nós olhamos o ajuste fiscal que é tão necessário para esse ano, a gente fez bastante todas as contas, tanto para a privatização quanto para o ajuste fiscal desse ano. Existem algumas receitas extraordinárias esse ano que vão viabilizar um superávit primário ou zerar o déficit já esse ano. Tá? São a privatização de boa parte da Eletrobras, a revisão da concessão onerosa com a Petrobras, só isso aí já vai dar um volume bastante elevado, que também, com o impacto da revisão da lei do desemprego, que já está acontecendo hoje, e com o crescimento da economia no ano que vem, vai viabilizar, ano que vem, já a gente zerar o déficit primário. Depois, nós temos que ter outras medidas de redução de gastos. Essas vão ser implementadas ao longo do primeiro ano, com toda a discussão com a sociedade. Muitas vezes, a gente é cobrado para dar mais detalhes. O que você vai privatizar? O que você vai fazer aqui? Gente, nós vivemos numa democracia. Se a gente vive uma democracia e nós defendemos a democracia, boa parte dessas decisões vão ser tomadas com o Congresso. E nós somos muito responsáveis nas promessas que nós fazemos. Eu não vou prometer uma coisa que não está só na nossa mão. Nós fomos muito responsáveis com o direcionamento, com as nossas ideias, com aquilo que nós vamos brigar num regime democrático. E nós temos certeza absoluta que maior otimismo... É só você ver a quantidade de investidor estrangeiro que quer entrar no Brasil. A gente tem tido conversas, assim como o outro candidato tem tido conversas, tem muita gente querendo investir no nosso país, bastando para isso um resultado nas eleições a favor de um candidato que seja a favor do livre mercado, seja a favor da segurança jurídica, que cada vez complica mais investimento. Mas voltando para o tema da pequena e média empresa, nós temos hoje um grande espaço para crescimento. Nós temos basicamente uma série de medidas, mas eu gostaria de mencionar algumas aqui dentro do nosso plano de recuperação do emprego, que tem um dos pilares, que é a pequena e média empresa. Para a pequena e média empresa, nós temos o programa de aceleração de startups, de empresas médias, empresas pequenas, que começa com a criação de uma agenda integrada para as frentes públicas de apoio à pequena e média empresa. Hoje nós temos dezenas no governo, uma não sabe o que a outra faz, precisa ser coordenado, inclusive nas várias esferas de governo, como as outras pessoas tiveram aqui nas horas anteriores falaram. Nós precisamos reduzir o tempo, o custo e a burocracia para abrir e fechar a empresa, expandindo o Rede Simples, como a gente já falou. Garantir também a proteção ao patrimônio do investidor, que hoje em dia, depois a gente pode até entrar em mais detalhes, muito do que não se cresce venture capital no Brasil é por conta disso, definindo critérios para apoio de startups de mais alto potencial, tá, com incentivos hoje disponíveis onde o empreendedorismo mais cresce no mundo,
e universalizar a educação empreendedora. Nós precisamos ter no Brasil inteiro a formação de empreendedores de alto potencial. Pessoas que hoje têm atitude empreendedora, esses 36% da população, mas que estão aprisionados, seja por um Estado mastodôntico. Ele já deixou de ser paquidérmico. O paquidérmico é elefante, né? Ele agora é mastodôntico. Além de tudo, é pré-histórico o nosso Estado. E nós temos que fazer um grande esforço para viabilizar a formação de pessoas para que a gente seja um país competitivo, um país moderno e produtivo. Só essa ação e várias outras que a gente pode entrar depois tem um potencial de criar 10 milhões de empregos em 4 anos, que é a nossa meta. É a meta que qualquer governante deveria assumir hoje, que seja minimamente responsável para acabar com a tragédia dos 25 milhões de pessoas e 100 milhões de cidadãos que sofrem hoje com o caos econômico que o próximo governo, que espero seja o nosso, vai herdar. Obrigado. Oi, Guilherme, você ressaltou também essa importância de retomada do crescimento, inclusive para viabilizar números melhores em relação às contas públicas. Agora, como estimular esse crescimento, a geração de emprego no país? Eu acho que é importante a gente olhar as contas públicas, evidentemente. Não há ajuste possível, não existe nenhum caso do mundo, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um caso do mundo, de ajuste bem-sucedido nas contas públicas com estagnação. Isso não existe. Você precisa ter crescimento, e com o crescimento isso facilita o ajuste das contas públicas. Diferente da outra candidatura, a gente não está aqui se comprometendo, eu não viria aqui falar que em um ano está tudo resolvido. Eu repito, façam as contas. As contas, aí depois fala, não, mas eu não me cobre as contas, não me cobre o que eu vou privatizar. Bom, mas se você está se comprometendo a zerar o déficit em um ano, mostra as contas. Eu quero ver, eu faço questão. A gente analisa, discute as contas, porque a conta não fecha, certo? O que a gente precisa é retomar a trajetória de reverter o déficit, recuperar o superávit e, a partir daí, estabilizar a dívida e reduzir a dívida pública. A gente sabe fazer isso porque a gente já fez. Certo? Não é verdade que a dívida bruta cresceu no governo Lula. A dívida pública caiu no governo Lula. Basta IBGE, pode olhar, a não sei que olhe os dados do IBGE, olhe os dados do Banco Central, certo? O que vocês vão ver ali é uma melhora na trajetória. Como? Ao longo do tempo. O que se faz para retomar a atividade econômica? Em primeiro lugar, tem uma questão emergencial. Você tem que retomar as obras públicas, você tem que renegociar a dívida das famílias dos pequenos empresários, você tem que fortalecer os programas de transferência de renda que dinamizam as pequenas cidades. E, a partir daí, de um cenário de retomada mais tranquila, mais benfazeja da economia, você fazer as reformas estruturais. A reforma bancária, a reforma tributária, a reforma do Estado. Certo? Quando você constrói esse ambiente de retomada do crescimento, você vai conseguir, tanto pelo lado da receita quanto pelo lado da despesa, ir atacando a questão do déficit público. Pelo lado da despesa, você tem desonerações que não têm justificativa e que você precisa rever. Não são poucas, tem espaço fiscal aí. Você tem, pelo menos, uma série de privilégios que permanecem no setor público. Por exemplo, pessoas que ganham acima do teto constitucional. Não é raro você encontrar isso, em particular no judiciário, mas também em outros poderes. Certo? Auxílios absolutamente injustificáveis. Você tem que ajudar os estados e municípios a fazerem as suas reformas da Previdência, porque tem estados e municípios que ainda não completaram as suas reformas previdenciárias. Certo? Você tem que discutir com a sociedade qual é o modelo de seguridade social que você vai querer daqui para frente, em um novo mundo, com novos tipos de trabalho, com novas tecnologias e, portanto, uma nova estrutura produtiva. Isso está sendo feito no mundo inteiro. Então, o que a gente está falando, basicamente? Que a retomada do crescimento é condição necessária, mas não suficiente para a questão fiscal. Você tem gatilhos para retomar o crescimento, não é com mágica. Você, nesse primeiro momento, vai ter que incentivar a geração de emprego. Não há outro caminho. As pessoas, se não houver consumo, se as pessoas não tiverem renda, não tiverem crédito e não tiverem emprego, a economia não vai voltar a girar. Certo? Não vai ser com mágica que a economia vai voltar a girar. Mas para as pessoas terem isso, você precisa dar um gatilho. Porque o empresário sozinho, vocês são empresários, sabem disso, você não vai na frente. Ah, não tem demanda, não tem quem consuma, mas eu vou assim mesmo. Uai, você não vai na frente. Você vai quando você tem perspectiva.
Tem demanda? Tem consumo? O meu produto vai ser vendido? Então eu vou investir, então eu vou contratar, certo? Precisa ter um gatilho. Depois desse gatilho, ao mesmo tempo, você tem que estar discutindo as reformas estruturais. Esse é o caminho, sem mágica, e você vai construir o cenário de recuperação do superávit primário e de reversão do endividamento público. A questão dos juros, eu acho que é uma questão central, mas, para vocês, o que mais é fundamental é os juros que vocês pegam no banco. Por isso a gente tem que falar em reforma bancária. Por isso a gente tem que mexer no cartel bancário. Não é possível um governo assumir e não ter nada a falar sobre o cartel bancário do que o Brasil vive atualmente e que trava completamente o empreendedorismo no Brasil. Certo? E a proposta simples de vamos liberar, vamos abrir para fora, já foi feito. Na década de 90, vários bancos estrangeiros vieram para cá. O problema não resolveu. Ao contrário, eles acabaram saindo. Certo? Acabaram sendo comprados pelos bancos nacionais e o cartel voltou a atuar sem... Você não saiu dessa lógica. Se você não enfrentar esse problema estrutural do cartel bancário, vocês, empreendedores, nunca vão conseguir crédito barato para conseguir fazer as suas medidas e os seus investimentos. É isso. Bom,